Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. Como vai você, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Boa tarde para você, para todas e todos que estão nos assistindo agora. No bate-papo com Hélio Dolly de hoje, nós vamos falar da proteção à corrupção no Congresso e no Supremo Tribunal Federal, a votação do orçamento secreto e o foro especial de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, como sabemos, envolvido em uma série de atos de corrupção, sobretudo as famosas rachadinhas. E, apesar disso, ele acha-se no direito de chamar o presidente, o ex-presidente Lula, de ex-presidiário. Ali, bem ao lado de Valdemar da Costa Neto e Flávia Arruda, na filiação do presidente Jair Bolsonaro, que ocorreu ontem. No baú, o Hélio vai fazer uma recordação da Constituinte, da luta pela Constituinte, no que ela se desdobrou e fazendo um link sobre esse momento que a gente vive atualmente em nosso país. Hélio, a boiada está passando e vai passando com muita tranquilidade no Congresso, no Supremo. A proteção que as elites estão tendo nesses dois poderes é uma coisa vergonhosa, né? Negrão, chega a ser desanimador, né? Você vê como o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, como eles têm agido, né? A gente sempre fala que o Supremo tomou medidas muito corretas, mas, ao mesmo tempo, tem alguns fatos estranhos, sabe, Negrão? Primeiro, teve aquela questão da carta do Temer, né? que o Bolsonaro assinou, meio que fazendo um acordo, baixando a bola nas acusações do Supremo. Depois veio um negócio estranho, o ministro Gilmar Mendes, que toma posições, como todos os outros, toma posições corretas, incorretas, a juízo de cada um, mas o Gilmar Mendes ele tem um instituto com cursos de graduação, pós-graduação, o que em si só é um absurdo, porque ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, não tem que estar usando o cargo dele para lucrar como uma instituição privada de ensino superior, como ele faz. É óbvio que a influência que ele exerce, o peso que ele tem, favorece os lucros dessa instituição, é muito claro isso. Ministro do Supremo Tribunal Federal não poderia ter negócios privados, nem em nome dele, nem em nome da mulher, do filho, da filha, seja lá quem for. Mas Gilmar Mendes tem, o que já é um absurdo, uma coisa que, como a gente sempre fala aqui, passa um pano, deixa o Gilmar. E o Gilmar Mendes levou um bando de políticos, inclusive os mais corruptos do Congresso, para Lisboa, para fazer em Lisboa um seminário sobre o Brasil. Qual o sentido disso, né? Aí foi um bando de gente para Portugal, aviões da FAB, deputado. O Lira levou um bando de deputados de carona para lá. Inclusive, dizem aí, uma namorada nova que ele tem, o Lira levou um bando de deputados e ministros, e ministro de tribunal, o Toffoli estava lá comemorando, uma promiscuidade, né? Uma promiscuidade. Advogados, grandes advogados, juízes, tudo ali em Lisboa. Para quê? O que eles foram conversar escondidinho, tentando escondidinho em Lisboa? E, a partir daí, a gente viu ontem essa vergonha que foi a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, impulsionada por Gilmar Mendes, de dar o foro especial para o Flávio Bolsonaro se livrar da rachadinha, dos processos da rachadinha. Ele se livrou, porque, além de tudo, eles anularam as provas. É uma velha firula do judiciário. Fica querendo encontrar, e que os advogados criminalistas adoram, né? Porque eles vencem suas causas. É um conluio, Negrão, é conluio. Né? Ninguém vai me tirar da cabeça que é um conluio entre famosos e ricos advogados criminalistas e ministros do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Aí eles anulam as provas, Negrão. Ou seja, livrando a cara do Flávio Bolsonaro das rachadinhas. Porque, além de ter que começar tudo de novo,
as provas não podem ser usadas, que é a velha firulinha juridiquesa, de que essa prova foi obtida ilegitimamente antes que o juiz pedisse. Frescura, tudo frescura para livrar a cara de bandidos do colarinho branco. Tudo frescura, entendeu? Então, o Supremo entra nesse caminho. O Gilmar Mendes tem muito a explicar. O Gilmar Mendes tem muita coisa. É claro que ele não vai explicar nada, porque ele está pouco ligando para a gente. E aí você vê que agora você está tendo lá um ministro, um futuro, talvez, futuro ministro André Mendonça, sendo sabatinado no Senado Federal. O Senado tem que aprovar a indicação dele para ministro do STF. Aí você vê o ridículo, uma encenação, sabe? É uma encenação, é um teatro, é um teatrinho de má qualidade. Né? Por quê? Porque ele chega lá, ele fala o que ele quer. Depois que ele for aprovado e tomar posse no Supremo Tribunal Federal, ele não tem que prestar contas mais a ninguém, negão. Então, ele pode mentir a beça hoje, pode enganar, os senadores podem fazer aquela brincadeirinha lá de ficar brincando de sabatina. Eles não estão sabatinando. Sabatina é outra coisa, tem que verificar o conhecimento dele, tem que esmiuçar a vida dele, tem que ver com as suas intenções dele. Né? Mas é um processo errado desde o início. Por quê? Porque ele não tem mandato, ele não presta contas a ninguém, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo que ele fala hoje, depois que ele estiver lá, e a gente já assistiu isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. O ministro chega lá, acha bom. Entendeu? Então, tudo errado. Né? Oi? Recentemente o Aras, né? Foi lá, bajulou todo mundo, ficou de boa. Bajulou todo mundo, exatamente. Sentou em cima do relatório da CPI da pandemia, né? Olha, eu acho que você tocou inicialmente no ponto, que é o ponto da história, né? Foi o grande acordo que foi feito com a cartinha do Temer, né? E o Bolsonaro conteve um pouco o seu ímpeto aí de falas horrendas, né? Aliviou um pouco para o STF, conteve a tentativa de golpe, abandonou aí os seus soldados de frente e parece que o Supremo também já é o próprio ministro que mandou prender lá aquele deputado também está aliviando, enfim. Essa aliviada por Flávio Bolsonaro já sinaliza que esse acordo, o acordo da cartinha, né? Que coisa, é o acordo. Que nós sabemos, Negrão, que a grande preocupação do Bolsonaro é com os filhos. É com ele próprio e com os filhos, livrar os filhos de acusações. Esse é o acordo que Gilmar Mendes certamente está fazendo. Entendeu? Esse é o acordo. Agora, hoje está lá o André Mendonça. Aí, veja só, André Mendonça deu demonstrações de bolsonarismo explícito. André Mendonça deu demonstração de ser fascistoide. O André Mendonça abriu mais de 50, quase 60 inquéritos pela Lei de Segurança Nacional da Ditadura contra opositores. Olha o caráter desse cara. Todo mundo sabe que ele vai lá para o Supremo, vai ficar 30 anos julgando mal, dentro do pensamento fundamentalista dele, é um talibã evangélico, não tem diferença. Não tem. Se derem arma, mata. Se derem arma, mata para esses talibãs evangélicos. Entendeu? O cara da pior espécie. Mas ele tem conhecimento jurídico. Tal. E daí? O conhecimento jurídico pode vir para o mal e para o bem. Aí podem aprovar esse cara. A senadora Elisiane, eu estou mostrando, Negão, como está tudo errado. A senadora Elisiane Gama, que foi bem na CPI, aliás, a CPI tem nos provocado hoje grandes decepções. A senadora Elisiane Gama, que foi bem na CPI, teve um desempenho meio impulsivo, sem muito fundamento, mas foi um bom desempenho. Ela deu parecer favorável, ela se diz oposição a Bolsonaro, mas ela deu parecer favorável à indicação do André Mendonça, alegando que ele tem uma grande formação jurídica, professor de Salamanca, bababá. Tá? Que não quer dizer nada. Né? Tem que ver o que ele é, o que ele faz. Aí
ela fala assim, não podemos negar a aprovação porque ele é evangélico. Ela é evangélica também. Ora, ela está aprovando só porque ele é evangélico. Para de hipocrisia, Elisiane Gama. Você está aprovando porque ele é evangélico. Você se diz oposição ao Bolsonaro. Você sabe que André Mendonça vai fazer o jogo do Bolsonaro do Supremo como o Cássio Nunes Marques faz. Cássio Nunes Marques faz o jogo do Bolsonaro do Supremo. E o André Mendonça vai fazer. Então, essa senadora Elisiane só está aprovando porque ele é evangélico. Corporativismo religioso. Corporativismo. Uma vergonha, uma vergonha. E ela se diz oposição. Igual o senador do PT, Negrão, que votou a favor do orçamento secreto. Outra vergonha, votou a favor do orçamento. Sabe quem votou a favor do orçamento secreto, Negrão? 2 outras estrelas da CPI, 2 senadores do PSB. O Omar Aziz, que era o presidente da CPI, e o Otto Alencar, que era o médico, eu sou médico, e cara meio grosseiro, ficava espezinhando os interrogados, querendo demonstrar conhecimento, né? Votaram a favor do orçamento secreto, esses 2 outros heróis da CPI. Então, você vê como está difícil isso aí, né, Negrão? Está difícil. Aí o Senado aprova o orçamento secreto por 2 votos de diferença, sendo um deles o do senador do PT. Ou o PT expulsa esse cara, ou pune gravemente esse cara, esse senador oportunista, que ganhou orçamento secreto e andou distribuindo tratores lá no estado dele, Sergipe, que ele quer ser candidato a governador, ou o PT pune, não sei nem se é o caso de tirar do partido, mas o PT pune, ou vai ser difícil o PT fazer discurso contra o orçamento secreto, contra outras coisas. Então, o partido também tem que ter vergonha na cara, não pode conviver com um picareta oportunista desses, que ainda vem com desculpinha, eu estava só defendendo a soberania do Congresso Nacional. Hipócrita também, outro hipócrita. Né? Então, aliás, está proliferando esse tipo de coisa. Do mesmo jeito que votaram no Arthur Lira, petistas, oposicionistas votaram no Arthur Lira, fazendo acordinho com eles, votaram no Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco fez uma defesa ridícula do orçamento secreto. Disse, se não tiver isso, o país vai entrar... Que crise? Isso é picaretagem. E eles acham que enganam. Eles acham que estão enganando todo mundo. Então, Negrão, o que eu estou querendo mostrar hoje é que como está tudo errado no Supremo, absolvendo Flávio Bolsonaro com base num acordo com o Bolsonaro, né? Aí eles fazem aqueles discursos jurídicos para nos enganar, Negrão. Eles acham que nós somos trouxas. Então, eles fazem aquele discurso jurídico todo para nos enganar. Aí a senadora dá parecer favorável, André Mendonça, não duvido aí que tem oposicionista votando na aprovação do André Mendonça, e o orçamento secreto está correndo solto aí para ter voto, que o orçamento secreto serve para o governo ganhar votações, aí você tem deputado do PT votando a favor, e você tem, Negrão, olha só, aí aquilo que você citou no início. Ontem o Bolsonaro se filiou ao PL. Bem, foi lá, teve filiação, as pessoas e tal. Aí o Flávio Bolsonaro faz o discurso que você já citou aí. Flávio Bolsonaro ataca o Moro, por um lado, e ataca o Lula, por outro, falando no ex-presidiário condenado por corrupção. Ao lado do Flávio Bolsonaro está o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que foi condenado no mesmo processo. Mas a diferença do Lula não teve a pena anulada. O Lula teve a pena anulada. O Lula teve os processos anulados. Valdemar da Costa Neto cumpriu a pena, foi preso, foi presidiário. Se ele acha que o Lula foi presidiário, Valdemar Costa Neto foi presidiário, ficou de tornozeleiro um tempão, e o Flávio Bolsonaro ali do lado dele falando disso. Do outro lado dele, a Flávia Arruda, cujo marido também foi preso, teve preso também na Papuda, né? Acusado de corrupção. Quer dizer, você vê, é a terceira vez que eu vou falar em hipocrisia hoje, Negrão. Hipocrisia, quer dizer, o cara faz um discurso condenando a corrupção ao lado de um corrupto notório, um dos maiores corruptos da República Brasileira, e ao lado da esposa. Ela, por si, ela não tem nada com isso, vamos dizer assim, mas ela deve ter sentido uma agressão ao seu marido,
o ex-governador José Roberto Arruda. Fora os corruptos todos que estavam ali assistindo, pessoal do PL que estava ali assistindo, de outros partidos, Fernando Bezerra, acho que estava lá, que é outro corrupto, acusado, com acusação contra ele. Então, Negrão, nós estamos vivendo numa situação muito ruim, porque as instituições estão funcionando, as instituições funcionam a favor dessa turma, dessa elite que domina o poder e está pouco ligando para a população. Só faz discurso de fome, que tal, mas e aí, concretamente, continua mantendo Bolsonaro fazendo tudo isso no governo, absolvendo o filho dele da rachadinha, porque, na verdade, o que eles fizeram, esses ministros fizeram ontem, foi absolver o Flávio Bolsonaro. Tá? Não julgaram o mérito. Tecnicamente, não é uma absolvição. Mas acaba com esse processo, deixa o senador aí em paz. A gente fez um acordo aqui com o Bolsonaro, deixa o senador em paz. Aí a gente vê, pode ser que o Senado aprove, depois dessa encenação toda, pode ser que aprove o André Mendonça, espero que não aprove. Mas também, se não vai aprovar o André Mendonça, vai aprovar outro péssimo também, não vai aprovar ninguém bom, não vai aprovar um grande jurista, um jurista progressista, sintonizado com os tempos atuais para o Supremo Tribunal. Se não aprovar o Talibã evangélico de hoje, vai aprovar alguém. O Aras está doido para tomar o lugar dele, para ser indicado e tomar o lugar dele, mas Bolsonaro já disse que vai colocar outro terrivelmente evangélico. Aí a gente vê o papelão de senadores, Otto Alencar, Omar Aziz, Elisiane Gama, né? Rogério Carvalho. Então, você vê o Senado tomado por esse pessoal. Realmente a situação é muito ruim, viu, Negrão? Você mencionou a hipocrisia várias vezes, mas é isso mesmo, a hipocrisia é falta de pudor, né? Perderam completamente o pudor. A gente sabe que os poderes eles servem à elite, mas eles disfarçavam um pouquinho, né? Havia um certo disfarce. Agora você vê ações aí flagrantes, né? Enquanto isso, a gente tem uma grande mídia que não contesta, né? Vai passando pano para tudo que acontece de escandaloso e normalizando, como você já mencionou diversas vezes aqui, Hélio. Mas, Hélio, eu queria que você comentasse sobre... Eu acho que esse tom, né, do Flávio Bolsonaro em relação ao ex-presidente Lula, que aliás, essa declaração, chamá-lo de ex-presidiário, vai ser o tom da campanha, né? Que já começou, né? Vai ser uma campanha pesada, né, Negrão? A gente já falou disso aqui, vai ser uma campanha pesada. Agora, a questão assim, o Bolsonaro, os adversários do Bolsonaro são o Lula e o Moro, que o Moro é o que mais ameaça hoje. O quadro pode mudar, mas hoje quem mais ameaça tomar o lugar no segundo turno do Bolsonaro é o Moro. Por quê? Porque o Moro ele agrega direita, centro-direita, direita e bolsonaristas arrependidos, de extrema-direita. Uma extrema-direita arrependida. Porque o Moro ele tem uma tendência fascistoide. Ele demonstrou isso no governo. O Moro, a legislação que ele quis aprovar no Congresso, né, o que ele defende em termos de combate ao crime, é uma tendência, não dá para cravar se Moro é fascista, mas o Moro tem tendências fascistoides muito claras, fora todos os outros defeitos. Então, ele tira voto, vamos dizer, tira voto do Bolsonaro. Então, você, Negrão, em qualquer circunstância, isso é o que eu sigo, nem todo mundo. Eu acho assim, você pode ter vários adversários ou vários inimigos, mas você tem que eleger um principal em cada momento. E o inimigo principal do Bolsonaro hoje é o Moro, não é o Lula. Porque o Bolsonaro tem que impedir que o Moro vá para o segundo turno. Ele tem que fazer isso, porque ele quer ir para o segundo turno contra o Lula. Então, ele tem que impedir a ida do Moro. Então, eles vão atirar pesado no Moro, que é muito bom. Deixa atirar no Moro, deixa eles brigarem. Né? O Lula, o adversário dele principal é o Bolsonaro. Tem que continuar sendo o Bolsonaro. Né? Agora, o Lula pode se sentir tentado a atacar o Moro, para o Moro não ir para o segundo turno. Porque vamos falar, Negrão, com isenção. Tá? Para o Lula,
o Moro, no segundo turno, é mais perigoso do que o Bolsonaro, eleitoralmente falando. Por quê? Porque a capacidade de aglutinação da direita, anti-esquerda, antipetista, pelo Moro, é maior do que a do Bolsonaro. E é pensando nisso que o Lula já faz movimentos em direção ao à centro-direita, com essa questão aí do Alckmin. Não sei se o Alckmin vai ser... Eu até não acho que o Alckmin seja um bom vice para o Lula, em termos de completar uma chapa, né? Eu preferia que ele tivesse uma vice que fosse mulher, assim e tal, mas ele está acenando para a centro-direita. Por quê? Porque ele quer esvaziar essa centro-direita já no segundo turno. E, se possível, muito difícil, mas não é impossível, mas é muito difícil, se eleger no primeiro turno, que aí ele elimina o problema. Então, essa vai ser uma guerra, viu, Negrão? Essa eleição. Aí você tem muito petista criticando e tal, mas o Lula é muito consciente, o Lula, o grupo dele e tal, eles são muito conscientes dos riscos que correm, né? O Lula não é o vencedor garantido da eleição de 2022. Ele vai enfrentar muita pedreira pela frente, muita batalha, vai ser atacado, vai ser acusado. E aí, Negrão, vamos lembrar o seguinte: ao mesmo tempo que você tem muito ministro do Supremo, você tem muito deputado, senador contra Bolsonaro, eles também são contra o Lula. Eles também são contra o Lula. E eles estão aí atuando nesse período todo, né? Então, veja só, Flávio Bolsonaro seria uma vulnerabilidade do Bolsonaro, um processo da rachadinha. Eles eliminaram esse óbice para o Bolsonaro, felizes da vida. Com todo o juridiquês que eles gostam, eles eliminaram esse óbice político da frente. Então, é um processo muito complicado, porque aí vai chegar alguém e vai dizer, mas eles também livraram a cara do Lula. Entendeu, Negro? É complicado, porque não é uma coisa uníssona, né? Assim, toda no mesmo sentido, né? Mas também o que o Moro fez é indesculpável, né, Negrão? Assim, o que o Moro fez. O Moro é criticado hoje em todos os países do mundo, a imprensa americana, a imprensa francesa, os políticos europeus, todos entendem que o Moro fez uma jogada política. Não foi um processo legítimo, justo. Foi uma jogada política. Pode ter havido atos de corrupção? Pode, mas ele usou o que havia, não estou dizendo na dimensão que ele apontou, exagerou, promoveu delações premiadas para culpar o Lula, para afastar o Lula do governo. O Lula, o pessoal está ironizando, mas ele está certo, ele contestou, até uma boa jornalista, a Rosana Oliveira, lá do Sul, quando ela veio falar que o Ortega prendeu opositores antes da eleição, o Lula falou, olha, não vi vocês reclamando quando me prenderam antes da eleição. Eu era o primeiro lugar nas pesquisas. Eu era o candidato favorito. Eu fui preso e aqui ninguém reclamou, ninguém alegou que estava faltando democracia, não. Pelo contrário, aplaudiram. Então, é muito complexo, né, Negrão? Todo esse processo. Agora, o que nós estamos vendo é assim, as instituições brasileiras em frangalhos, mostrando todas as suas deficiências, toda a sua má construção, todos os seus erros. Exatamente, Ed. E é por isso que é importante rememorar a nossa luta pela Constituinte, pela eleição, né, a composição de um Congresso Constituinte, como ocorreu na eleição em 86, depois a instalação e depois a nossa promulgação em 88 da nossa Constituição. Você era repórter nessa época, Edgar? Eu fui candidato a constituinte, né? Você foi candidato, exatamente. Você já falou isso lá atrás. Fui candidato. Mas, Negrão, veja só, a constituinte era uma necessidade, porque as constituintes, geralmente, elas acontecem no momento de ruptura, quando você rompe com determinada situação e vai construir outra. Aí a constituinte, geralmente, é o canal para isso, seja no momento pós-revolucionário ou não, sem revolução. O Chile agora foi uma exceção. O Chile está realizando uma constituinte, não houve uma ruptura. Na verdade, houve uma onda de protesto muito grande, uma rejeição tardia à legislação do Pinochet, que ainda vigorava no Chile. Mas a Constituinte é necessária. Então, quando a ditadura acabou, era óbvio, né? Acabou com a eleição do Tancredo e a posse do Sarney, era óbvio que seria necessária haver uma Constituinte, né?
Então, isso foi em 85, aí havia uma discussão muito grande na esquerda e na sociedade brasileira, né? É se essa Constituinte deveria ser formada pelos deputados e senadores ou se ela deveria ser exclusiva. Eu defendi a Constituinte exclusiva. O que é uma Constituinte exclusiva? As pessoas são eleitas para o trabalho constituinte. Acabou o trabalho constituinte, acaba o mandato delas. E há, inclusive, um dispositivo que seria muito útil. Os que participaram da elaboração da Constituinte ficam impedidos de se candidatar durante tantos anos. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, depende do que se aprova. Por quê? Porque aí eles elaborariam uma Constituinte sem interesse eleitoral, sem interesse em defender a melhor circunstância eleitoral para ele. Mas, infelizmente, na minha opinião, o que aconteceu no Brasil foi um Congresso Constituinte. Deputados e senadores foram eleitos para, além de exercer a legislatura, elaborar uma nova Constituinte. Aí, Negrão, eu fui candidato. Eu era presidente do Sindicato dos Jornalistas, no segundo mandato. Eu havia me filiado ao PDT, Partido Democrático Trabalhista, do Brizola. Eu tenho uma foto com o Brizola. E fui candidato a deputado federal, porque você só teve eleição para deputado federal e senador. Queria integrar a Constituinte. E até eu me lembrei desse tema hoje também, Negrão, além das instituições brasileiras estarem precisando de uma reformulação ampla, geral, completa, porque eu digitalizei, e ontem eu consegui finalmente ver, depois de muito tempo, imagens da minha campanha, tanto da campanha em si, quanto dos programas de televisão que eu tinha, que eram mínimos 20 e poucos segundos, 3 em 3 dias, tal. Mas ontem eu recuperei tudo isso, dei uma olhada, muito engraçado. Eu, com 35 anos, metade da idade que eu tenho hoje, 35 anos, fazendo campanha e tal. Mas eu fui candidato, perdi a eleição. A Constituinte foi montada com deputados e senadores. Aí, Negrão, o que eu queria falar. Essa Constituinte, é óbvio que ela atendeu às circunstâncias da época. Não adianta a gente imaginar que essa Constituinte poderia fazer qualquer coisa. Era uma negociação política. Mas havia uma força muito grande à esquerda, porque naquela época, Negrão, o PSDB era um partido de centro-esquerda. O PSDB havia sido recém-fundado depois das eleições. O PSDB saiu do MDB, do PMDB, e depois das eleições. Depois das eleições é que ele foi criado. E ele tinha posição de centro-esquerda, era realmente social-democrata, não era liberal, como é hoje, era um partido social-democrata. Então, se juntou ali PSDB, PT, os outros partidos de esquerda, grande parte, uma parte ainda do MDB, para fazer uma Constituição mais avançada. Conseguiu em boa parte. Mas aí se criou uma reação, Negrão. E aí que surgiu pela primeira vez a palavra centrão. Sabia que foi aí que surgiu? O centrão surgiu na Constituinte para se opor às propostas progressistas da esquerda e da centro-esquerda. Aí se constituiu um bloco forte de direita, que se chamou Centrão, para impedir. Então ficou aquela coisa, meio aqui, meio ali. E acabou que, por exemplo, um exemplo disso, assim, havia uma tendência a criar o parlamentarismo. Houve uma reação e ficou esse sistema meio híbrido que nós temos hoje. Uma estrutura presidencialista, mas com um tom muito forte de parlamentarismo, E várias outras questões que foram postergadas. Então, você vê que o papel das Forças Armadas tem aquele famoso artigo 142, que deixa entender que as Forças Armadas são um poder... Não diz isso, mas há quem interprete assim, que são um poder moderador, muita coisa. Mas a Constituinte, Negrão, ela obedeceu às circunstâncias da época, do que foi possível fazer naquela época. Agora, tinha muita coisa ruim, tanto que o PT se negou a assinar a Constituinte. Uma postura que na época, eu questionei um pouco. Por quê? Porque não era a Constituição que os petistas imaginavam para o Brasil naquela época. Agora, para você ver, Negrão, depois da Constituição, já foram aprovadas mais de 100, se eu não me engano, 116 emendas à Constituição.
A Constituição brasileira já sofreu eu acho que o número é esse, mas se não for, está perto, margem de erro, tá? 116 emendas à Constituinte. Desfigurou grande parte da Constituição de 88, já desfigurou grande parte dela. Por quê? Porque houve uma predominância do pensamento liberal e conservador pós-constituinte que mudou. Então, Negrão, na verdade, eu quero chegar é o seguinte: nós estamos precisando de uma constituinte, porque as instituições brasileiras são péssimas, o sistema político é horrível, o sistema eleitoral é lamentável, a forma de compor o Supremo Tribunal Federal é totalmente errada, a forma de eleger os parlamentares é um absurdo, não há separação real de poderes, ou é para parlamentarismo ou é presidencialismo, sem essa de semipresidencialismo. Então, assim, nós precisaríamos de uma constituinte. Agora, há condições para isso hoje? Não há. Primeiro, porque essa elite que domina o poder hoje, domina os 3 poderes hoje, não quer. Ela não quer mudar, ela topa fazer aquelas mudancinhas superficiais que mantém o quadro do jeito que está, né? Aquela mudar para não mudar, né? O cérebro mudar para não mudar. Eles topam mudancinhas aqui, muda ali, e sempre de acordo com os interesses deles, né? As forças progressistas, seja de esquerda ou de centro-esquerda, não têm força hoje para impor a realização de uma constituinte e ter hegemonia, ter maioria nessa constituinte. Provavelmente seria uma constituinte de direita. E aí a gente ia piorar o que já está ruim, se fizesse uma constituinte hoje. Então, uma constituinte autêntica só poderia sair, como saiu no Chile, de movimentos populares, de uma grande mobilização popular. O Chile enfrentou uma grande mobilização popular com mortos. Esses críticos aí da repressão em Cuba, na Venezuela, não falam da repressão no Chile. Mortos, pessoas que ficaram, mais de 200 pessoas cegadas de um olho, ficaram cegas de olho, estupros nas cadeias, tanto no Chile quanto na Colômbia. A Colômbia não deu em nada, era uma luta mais restrita. No Chile deu na Constituinte, uma Constituinte autêntica, com metade de mulheres, participação dos indígenas, dos povos indígenas, toda uma composição que reflete a sociedade, diferentemente do nosso Congresso. Será que uma Constituinte no Brasil hoje refletiria a diversidade da sociedade brasileira ou seria, como o Congresso atual, dominada pelo poder econômico, né? Totalmente dominada pelos que têm dinheiro para ganhar a eleição, pelos que usam suas mutretas, que têm acesso aos orçamentos secretos, os corruptos, que estão dominando o Congresso, são maioria no Congresso. Eu não tenho a menor dificuldade de dizer que corruptos são maioria no Senado e na Câmara. Picaretas são 2/3, o Senado que tem picareta que não é corrupto. Mas picaretas são outros que não são exatamente corruptos, mas são picaretas, né? Então, essa é a questão, né, Negrão? A Constituinte foi um momento fundamental na história do Brasil e na história recente do Brasil. Uma necessidade, teve um papel muito positivo. Eu lamento não ter estado lá, eu gostaria de ter sido eleito. Acho que é a única eleição mesmo que eu gostaria de ter sido eleito, sabe, Negrão? Assim, eu queria estar na Constituinte, eu não fazia questão nenhuma de ser deputado, mas eu gostaria de estar na Constituinte, colaborando para escrever uma Constituição do país, né? Mas foi uma eleição que até nisso, né, Negro? Você vê, a Constituinte, a votação foi depois do Plano Cruzado. O MDB elegeu todos os governadores do país, menos um, que quem elegeu foi o PFL. Você vê a avalanche que foi de conservadorismo depois do Plano Cruzado, do Sarney, né? Aí elegeu aqui em Brasília, PMDB e PFL elegeram 7 dos 8 deputados eleitos em Brasília. E elegeram 2 dos 3 senadores. Foi uma avalanche, não houve chance para PT, PDT, partidos de esquerda naquela eleição. Foram massacrados. Então, a Constituinte foi formada a partir dessa eleição do Plano Cruzado. Aí, Negrão, vamos no próximo programa, já pensei aqui agora, vamos falar, acabou a eleição, sabe o que aconteceu, Negrão? Houve o seguinte, acabou outro plano e desmoronou tudo. E daí, né, veio o Badernat, aqui em Brasília, que nós podemos falar na próxima sessão,
e que outro dia eu vi até um documentário sobre ele. O Badernaço foi uma reação ao estelionato eleitoral do Plano Cruzado, porque fizeram o Plano Cruzado, parecia que estava ótimo, o povo votou no Sarney, votou no MDB, votou no PFL, que eram os partidos do governo, passou a eleição, pau no povo. Pau no povo. Aí várias medidas antipopulares tal, e que levaram ao Badernaço, que foi um momento também importante aqui em Brasília. Muito bom, então vamos falar no próximo baú, no próximo bate-papo com a Lidório sobre o Badernaço, mas vamos voltar também ao tema constituinte, que eu acho que é importante essa defesa de uma nova Constituinte. Obviamente, com uma composição que fica muito difícil na correlação de forças atual que a gente tem, né, Hélio? Um grande abraço para você, Hélio, para vocês que nos acompanharam aqui. Lembrando que o nosso bate-papo com o Hélio Dória é retransmitido pela TV 247. Então, se você estiver assistindo aqui pela TV 247, você faça todos aqueles procedimentos para impulsionar o canal do Brasil 247 e vá lá no nosso canal, na TV 61, também, fazer a mesma coisa. Um abraço para todo mundo. Até sexta-feira, Hélio. Até lá, Negrão.